a mais um encontro, a mais uma aula, né? Já virou até bordão dizer olá, seja muito bem-vindo. E assim, já vai curtindo a gente aí antes de ver, já vai seguindo, sem saber para onde a gente vai chegar. Ative as notificações sem saber se vai ter tempo para acompanhar. Quase todo dia a gente tem vídeo novo aqui no canal, algumas séries, né, algumas aulas. E hoje, no encontro de hoje, nós iremos falar sobre um assunto que eu já venho há um tempo querendo falar, mas eu ainda não tive a oportunidade e hoje finalmente apareceu essa oportunidade. Na verdade, o que aconteceu é que eu tinha preparado essa aula há um tempo, eu já dei essa aula, né? Só que ela se perdeu. Ela se perdeu e não rolou como tinha que rolar, então hoje eu tô, sabe aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então eu resolvi fazê-la novamente. E que aula que é essa? É uma aula que vem mostrar o que a Igreja Católica não é. Né? Para quem é católico, talvez entenda um pouco melhor. Para quem não é católico, vai passar a entender um pouquinho também, que é o seguinte: existe dentro da Igreja Católica, tá? Existe dentro da Igreja Católica um movimento chamado de Teologia da Libertação. E a Teologia da Libertação tem como busca a libertação social dos pobres e outros grupos que a gente pode chamar aqui de grupos oprimidos. Segundo Leonardo Boff, né, que é um dos grandes pensadores aí dessa linha de pensamento da teologia da libertação, ele diz o seguinte, olha lá, a teologia da libertação é a opção pelos pobres contra sua pobreza e a favor de sua vida e liberdade. Só que quando a igreja olhou para isso, ela começou a perceber que tinha algo que não estava certo. E aí ela escreveu diversos documentos explicando por que a teologia da libertação erra em determinados pontos. E a meta nossa aqui é passar por uma introdução da teologia da libertação, principalmente a introdução da teologia da libertação no Brasil, para depois, em seguida, nós lermos alguns trechos de uma instrução da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, escrita pelo, então, cardeal Joseph Ratzinger, que depois virou Bento XVI, chamada Sobre alguns aspectos da teologia da libertação, que ele escreve lá nos anos 80. Então a gente vai fazer esse caminho, né? Vamos propor esse caminho, querendo realmente entender e aperfeiçoar o nosso conceito do que vem a ser a Igreja Católica e, consequentemente, do que ela não vem a ser. Olha o que fala um artigo que eu também trouxe aqui para de aniversário, né, de 40 anos da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação surge do momento em que se faz uma reflexão crítica à luz da mensagem da revelação desta libertação histórico-social. Essa teologia não caiu do céu e nem foi inventada por algum teólogo inspirado. Emergiu do bojo de um movimento maior mundial latino-americano, por um lado político e por outro lado eclesial. Olha quanto erro, é assustador, né? Olha quanto erro nós encontramos nessa afirmação. Primeiro erro, uma teologia que não caiu do céu. Veja, se é uma teologia e ela não caiu do céu, que teologia é essa? Que estuda
Que Deus é esse, então, que constrói uma teologia que não vem do céu? Porque ela vem de baixo. E depois continua o texto, e nem foi inventada por um teólogo inspirado, ou seja, não foi criada por ação do Espírito Santo, né, tendo como base algum algum santo. Não, não, não foi inspirada também por nada, mas veio de um lado político e outro eclesial, e aí a gente já tem um problema. Só para a gente ter uma noção, Frei Beto, que é um frade dominicano, nem sei se ele é frade ainda, tá? E um dos grandes expoentes aí da teologia da libertação, ele afirma o seguinte, e aí temos outro problema, né? Quando o cristianismo, no caso o catolicismo, mas o cristianismo, assume um ideal marxista. E a gente sabe que não dá para você ser marxista e católico. As coisas não fecham, tá? Nem o cara ser socialista, comunista e frequentar a Santa Missa. Não faz sentido também. A igreja já condenou essas ideologias totalitárias. E aí diz o Frei Beto, no artigo de 2019, quando ele diz assim, olha lá, o marxismo, ao analisar as contradições e insuficiências do capitalismo, nos abre uma porta de esperança a uma sociedade que os católicos, na celebração eucarística, caracterizam como um mundo que todos haverão de partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. A isso, Marx chamou de socialismo. E aí o Vaticano, através de um documento chamado Libertatis Nuntium, afirma para Frei Beto, Leonardo Boff e outros adeptos da teologia da libertação, que vão assumir então uma crítica histórica e marxista, a seguinte questão: desvios e perigos de desvio prejudiciais à fé e à vida cristã, inerente a certas formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente críticas, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Ou seja, a igreja falando que está errado. Ponto. Né? E por que está errado? Porque nós temos que olhar a Deus com os olhos divinos. Né? E, bom, vamos devagar. Vamos devagar, porque tem bastante coisa para ser falada. Então, você já pegou aí o certo problema. Nós temos, então, dentro da Igreja Católica, uma corrente de pensamento, uma corrente de uma teologia que não é uma teologia de Deus, mas uma teologia humana, que não foi inspirada, mas foi criada, então, a partir do homem, que vai olhar para a sociedade não com os olhos que a igreja tem que olhar, que são olhos divinos, mas com um olhar político libertador. E como começa a surgir tudo isso? A coisa começa a aparecer, primeiramente, há muito tempo atrás, por volta do século XVIII, dentro da Revolução Francesa, quando os revolucionários jacobinos começam a buscar formas de eliminar as religiões tradicionais através da violência. Não é à toa que tem uma frase famosa, né? Eu acho que foi o Diderot que pronunciou, não sei bem, mas é uma frase que diz mais ou menos assim, olha, o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Era essa a grande meta da Revolução Francesa: destruir toda a tradição monárquica, religiosa e construir ali um Estado novo,
né? Uma república nova. Só que os revolucionários perceberam que isso não iria destruir as religiões. Pelo contrário, poderia afirmá-la ainda mais com o uso da violência. Olha os mártires aí para nos dar o exemplo. Então, o que os revolucionários fizeram? Eles não usaram da violência, mas se infiltraram dentro das religiões e minaram, ou seja, por dentro, os mecanismos de defesa de suas crenças, principalmente no judaísmo e no cristianismo, dentro do catolicismo aqui. Isso lá no século XVIII. O processo avança e chegamos no século XIX. E lá no século XIX, esses revolucionários já possuíam um certo sucesso, uma certa conquista no meio judaico, no meio cristão católico e até mesmo entre os protestantes. E é no século XIX que vai surgir o que a gente chama aqui de teoria crítica. Teoria crítica. O que a Igreja Católica faz? A Igreja Católica olha para isso e fala que está errado. Tanto é que o Papa Pio X, através de condenações assim no papel, através de encíclica, busca então mostrar os erros da teoria. Qual a teoria? O modernismo, da teoria crítica, dizendo, olha, vocês estão errados. Mas isso tudo vai ser a base da teologia da libertação. Tanto é que o Papa Pio X escreve um documento, que eu ainda vou fazer um dia vídeo sobre ele, gigantesco, assim, de profundidade, chamado Pacende Dominis Gregis, que é justamente sobre esse movimento do modernismo, essas novas ideologias que estavam surgindo ali. Século XIX, agora século XX. No século XX, surge, então, uma escola de pensamento, um movimento católico chamado Nova Teologia. E o que esses caras da Nova Teologia estavam querendo desenvolver? Eles estavam tentando desenvolver uma teoria onde buscava afastar-se dos ensinamentos da escolástica, né? Ou seja, afastar-se ali de Tomás de Aquino e se aproximar mais de de novas teorias, de novos filósofos. Um exemplo que a gente tem aqui muito claro, Heidegger, nós temos aqui Hegel, e aí surge Hahner, vai surgir um teólogo chamado Hahner, vai surgir um teólogo chamado Congar, e aí esses caras, esses teólogos, passam dentro da igreja a buscar um diálogo com o existencialismo e, consequentemente, com o relativismo. Eles chamavam isso de retorno às fontes. É assim que vai surgir, então, essa nova teologia, que é um termo criado por um grande defensor da fé cristã católica, chamado Garrigou Lagrange. Por quê? Porque é uma nova teologia, porque está alheia ao cristianismo verdadeiro, é uma nova teologia. Né? Não tem nada a ver com o que é realmente a teologia, que é a teologia, o estudo de Deus e da revelação, basicamente. Nesse bololô, nós temos, então, teólogos. É aí que vai surgir, por exemplo, Hans Jung, é aí que vai surgir um grande teólogo que vai beber dessa fonte chamado Karl Rahner, que serão os teólogos e os intelectuais desta nova teologia. E o que esses caras pensaram? Olha o perigo do que eles pensaram. Eles pensaram o seguinte: a revelação de Deus acontece aos poucos.
e segundo o espírito do tempo. De forma, então, que a doutrina religiosa, olha o perigo, muda constantemente. Essa definição surge porque os caras leram Heidegger. Ah, isso aí tem um fundo ali do pensamento heideggeriano, Martin Heidegger. E aí o que isso leva, Mateus? Isso leva, então, a crença de que, olha, toda moral, toda fé pode mudar de acordo com novas convenções e situações sociais. Olha o perigo disso. Então significa o seguinte, que o que hoje é pecado, amanhã pode não ser, o que hoje é errado, amanhã pode não ser. Então não existe uma moral, uma doutrina estabelecida, definida por Deus e dada, sei lá, no Antigo Testamento através das tábuas da lei, por exemplo. Não. Ah, mas naquele contexto, naquela época, agora não é mais assim. Nós vivemos outro tempo. Então não existe uma doutrina estática, no sentido assim, uma doutrina revelada por Deus para a sua igreja. O que existe são concepções que vêm lá do cunho relativista que a gente havia informado agora de pouco. Novamente, a igreja escuta tudo isso e lá com o Pio XII, lá com o Pio XII, o Papa Pio XII, é condenado novamente essa forma de pensar. E é condenado, e eu trouxe aqui, ó, através de várias encíclicas. Nós temos lá a Humani Generis, que vai pedir o retorno ao ensinamento do Papa Pio X e, consequentemente, sobre os problemas do modernismo. Só que essa nova teologia vai ganhar força já no século XXI dentro das universidades católicas, que vão formar os sacerdotes para tal. Então, dentro das instituições de ensino, a nova teologia cai e ali floresce. Tanto que floresce que Karl Rahner, Hans Jung, Congar e outros teólogos da nova teologia passam a ser lidos e relidos nas instituições católicas que irão formar os futuros sacerdotes, futuros teólogos. Essa linha de pensamento que a gente chama de teologia crítica busca então assimilar problemas modernos dentro da teologia. E aí, filho, vira um balaio de gato. Vira realmente uma junção de teologia e teorias revolucionárias. Não é à toa que você vai ter um teólogo alemão chamado Metz, John Baptiste Metz, que vai desenvolver toda uma teologia política a partir das obras de Martin Heidegger e de Karl Rahner, que foi o seu professor de teologia. Vejam, é o catolicismo se aproximando de um campo que não é o campo dele, que é o campo político. Qual é o fruto? O fruto é, então, nos anos 70, o surgimento da teologia da libertação. Então, da nova teologia surge a teologia da libertação na América Latina, com um livro chamado Teologia de la Liberación, que nada mais é do que uma obra escrita pelo Gustavo Gutierrez, que basicamente pegou o que o Metz falou ali e transformou na possibilidade de uma realidade na América Latina. Leio um trecho para vocês. Muitas pessoas pensam que a teologia da libertação é a união do marxismo com a teologia, mas não é bem isso. É um novo modo de pensar a teologia. Segundo esse pensamento, todo discurso religioso
que não analise as bases do seu argumento de forma política e econômica é ingênuo. Então, assim, qual que é a função do sacerdote? Analisar as coisas no viés materialista. E se ele não analisa as coisas no viés materialista, ele é tonto e frouxo. Ele é um padrinho qualquer. É um padrinho idiota, burrinho. O que seria um padre idiota, burrinho? Um padre que, por exemplo, falasse na homilia dele, no sermão dele, sobre santidade, conversão, amor, santidade. Não, olha que ingênuo ficar falando aí de pecado, ficar falando de santidade. Não é esse o grande problema. O grande problema são as estruturas econômicas. O grande problema é a pobreza material da sociedade. Esses são os padres de verdade. Esses são os grandes anunciadores de Cristo. E aí começa este movimento. Então a finalidade da análise, no fundo, é fazer o quê? É trazer para a igreja as crenças do mundo. Só que mundo e igreja estão separados, concorda? A igreja não é do mundo. É para o mundo, mas não é do mundo. Uma igreja que se torna do mundo não é mais a igreja cristã, né? Basicamente. Então, Gustavo Gutierrez escreve essa obra, chamada La Teologia da Liberación, e mostra para a América Latina, que sempre teve desigualdade, que sempre teve esses problemas econômicos e sociais, aquilo cai como uma luva para padres e pensadores brasileiros. Por quê? Porque a ideia é que os cristãos, então, tomem ações políticas e sociais para mudar a sociedade em prol de uma nova doutrina religiosa e moral. Mas essa não é a função da igreja. A função primordial da igreja é a conversão, é a salvação. Dai fome a quem tem pão? Perfeito. Mas nem só de pão o homem viverá. Primeiro damos a salvação. Essa é a grande libertação. É para isso que o homem foi chamado. Toda teologia é uma teologia da libertação, porque liberta do pecado, liberta das coisas mundanas, liberta dos vícios, liberta dos erros, da maldade. É esta a grande função. Cristo é um Cristo libertador, porque ele liberta nós do pecado e nos garante o céu. Mais do que amarras políticas e ideológicas, é para isso que Cristo veio, para nos salvar. E não para criar um partido político. Então, o Gustavo Gutierrez vai defender, basicamente, que a teologia da libertação deve analisar as bases da revelação divina de forma crítica, assim como defendida pela escola de Frankfurt, especialmente por Horkheim. Olha a festa disso. Então, o que é a igreja? A igreja vai ser redefinida a partir de crenças do mundo moderno. Então, o cristianismo passa a ter um papel fundamental para auxiliar socialmente os mais pobres. Para quem já teve a oportunidade, ou a desoportunidade, de ler a obra do Gustavo Gutierrez, tem um trechinho muito bacana que ele fala assim, bacana, que tem um trecho muito característico que ele fala assim, ó, esse trabalho busca uma reflexão a partir do Evangelho e das experiências de homens e mulheres comprometidos com a libertação, neste subcontinente de opressão e pobreza que é a América Latina. Qual é a definição, então? A definição é que a Igreja Católica deve, então, servir como um instrumento de ação política, deixando de lado práticas religiosas e metafísicas. Um exemplo característico disso: o padre é mais um anunciador do reino. Ele não tem uma figura sacerdotal,
ele não age em persona Christi, ele não deve ser separado das pessoas. Então, assim, o padre tem que andar com roupa comum, o padre é mais um na sociedade. Imagina, onde se viu o padre andar de batina pela rua? Isso afasta do povo, isso oprime o povo, isso hierarquiza a sociedade. Não é à toa que a teologia da libertação, caindo no Brasil, vai ganhar adeptos de movimentos de esquerda. Tem um vídeo que foi transmitido no YouTube que está o presidente Lula e o Leonardo Boff. E ali o Leonardo Boff afirma o seguinte, que as televisões católicas, olha o que ele diz lá, tem um cristianismo devocional, não um cristianismo de fé, de transformação social, de justiça pelos pobres. Eles só se importam com o rosário, com a hóstia consagrada. Isso não implica em mudança de vida. Isso nós temos que enfrentar. Como que eu, sendo um sacerdote, posso ser a favor deste tipo de teologia? Uma teologia que tem que enfrentar a hóstia e o rosário, enfrentar a devoção do povo, para transformar aquele povo em agentes políticos. Quando, na verdade, o grande papel da Igreja Católica, o maior papel que a Igreja Católica pode ter é justamente de levar Jesus ressuscitado através da hóstia, de apresentar Maria como nossa mãe, de ensinar o rosário, de sermos devotos. As coisas não casam, né? As coisas não fecham. E no Brasil, isso caiu com uma luva. É aí que vai surgir Dom Cláudio Umes, é aí que vai surgir Dom Helder Câmara, que tentavam, então, articular a teologia da libertação aqui dentro do Brasil. Serão criadas, por exemplo, as SEBs, que são comunidades eclesiais de base, que buscava atender esses moradores das periferias. Surge a Juventude Católica, que vai ser um grande motor de movimento da teologia da libertação no Brasil. Então, jovens engajados em ações sociais, jovens engajados em ajudar o pobre, jovens engajados em ajudar os mais necessitados e miseráveis. E isso tudo faz parte da igreja. Mas isso só faz sentido se antes vier um processo de conversão, se antes vier um processo de devoção, se antes vier um processo de amor a Cristo e a Eucaristia a Maria. Do contrário, a igreja é uma ONG, e a igreja não é ONG, a igreja é igreja. E ninguém faz mais ações de caridade no mundo do que a igreja católica. Mas sendo igreja, não sendo uma ONG. Hum? É nessa teologia da libertação que você vai ter até a junção com a educação através do Paulo Freire. Paulo Freire foi escolhido pela Conferência Brasileira, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como educador, como grande educador. Do quê? Dos sindicatos católicos. E é aí que vai surgir o PT. Tem um livro, até aqui, chamado Partido de Deus, do Luiz Miro, que é um escritor à esquerda, tal, mas ele mostra claramente como a Igreja Católica fez o PT ser o que ele era, ele ser. Né? O PT foi criado dentro da Igreja Católica, praticamente, com os sacerdotes. O Movimento Sem Terra também. Veja, tá tudo errado. Olha o que o Lula fala. Não, não. Olha o que o Leonardo Boff fala. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fossem as comunidades eclesiais de base. Leonardo Boff falando. Eu viajei o Brasil inteiro para construir esse partido.
Eu sei o valor de um padre progressista. O padre não tem que ser progressista, meu filho. O padre tem que ser a imagem de Cristo. As comunidades eclesiais de base não entraram no PT. As SEBs fundaram as células do PT. E o que o Lula responde para o Leonardo Boff? O Lula responde assim: foi a relação com você e com outros companheiros da igreja, como padres. Foi a relação que tive com Dom Cláudio Gomes, Dom Angélico, que tive com bispos do Acre, de Rondônia, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes e milhares de movimentos sociais que me fez ser quem eu sou. Que teologia é essa humana? Que teologia é essa terrena? Que teologia é essa que faz de Deus e de Cristo um ser político? Ah, Santa Sé, né, o Vaticano, né, a sede de Roma, condenará todos os aspectos da teologia da libertação que parte do princípio marxista. O próprio Papa, agora Santo João Paulo II, assina o documento Libertatis Nuntius, escrito pelo Ratzinger, dizendo o seguinte, olha lá, a luta de classes como caminho para uma sociedade sem classes é um mito que impede as reformas e agrava a miséria e as injustiças. Aqueles que se deixam fascinar por este mito deveriam refletir sobre as experiências históricas amargas às quais ele conduziu, seja o nazismo, seja o fascismo, seja o comunismo. Quer se trate da conquista da natureza da vida social e política ou do domínio do homem